da gravação. Bem, antes de mais, muito boa tarde a todos, muito obrigado. Gostava de sublinhar que não estão aqui connosco porque não podem, por motivos académicos, a professora Raquel Vaz Pinto, que foi uma das responsáveis por este projeto, e o professor Miguel Paiás Maduro. Agradeço de uma forma especial aos deputados Carlos Zorrinho e José Manuel Fernandes, que colaboraram connosco na primeira fase deste projeto, quando fizemos os Ágoras em Portugal, neste projeto conjunto da Nossa Europa, da Fundação Carlos Gulbenkian e do European Policy Center. Em nome de todos, agradeço muito a estes dois brilhantes e ilustres deputados portugueses a colaboração que deram nesta nossa preparação para o debate sobre o futuro da Europa. Eu não tenho uma ideia exageradamente otimista relativamente ao sucesso deste processo, que foi muito influenciado pela vontade do presidente francês Emmanuel Macron, mas que apareceu depois num momento em que o Covid e a guerra da Ucrânia alteraram um bocadinho quer o paradigma de troca de opiniões, quer a noção das prioridades. Vamos ser claros, quando temos uma guerra às portas da Europa, as pessoas estão mais preocupadas com outras matérias do que provavelmente com debates de natureza institucional. O que nós verificamos em diversos países foi que a natureza do debate foi diferente. Houve países em que o debate foi feito muito na base das associações existentes, houve outros em que se fizeram exercícios de democracia participativa, como no caso de Portugal, mas que têm alguns problemas. Tem desde logo um problema de custo, que nós ultrapassamos graças à Fundação Carlos Gulbenkian, porque é necessário contratar empresas que façam, selecionem participantes que sejam uma fotografia estatística dos portugueses, e a verdade é que os países que não fizeram esse investimento acabaram por atrair para este debate quem já tem uma perspectiva pró-europeia. Portanto, as margens de quem tem crítica ou é um bocadinho mais cético relativamente à Europa não estiveram tão participados. Em Portugal, nos dois Ágoras que fizemos, um sobre a democracia e outro sobre o ambiente, tivemos um conjunto grande de sugestões. Gostaria só de recordar as mais importantes: no combate à corrupção, reforço do combate à corrupção e mecanismos para assegurar a transferência dos fundos, a transparência dos fundos europeus, a criação de uma aplicação, o MyEU App, para ter acesso à informação, para poder interpelar as instituições europeias e para poder comunicar com os deputados europeus, o reforço do orçamento europeu, a necessidade de combater os paraísos fiscais e contribuir para a harmonização fiscal entre os Estados-membros da União, dar prioridade à educação e à formação profissional e a combater as fake news e a desinformação. Foram estas as principais conclusões na parte da democracia. Na parte do ambiente foi o investimento nas redes de transportes públicos, sobretudo baseados na energia verde, a ideia de que os membros do governo deviam dar o exemplo em transportes com energia verde e não em transportes de alta cilindrada com combustíveis fósseis, a ideia de que a educação ambiental deve ser reforçada na escola, que a recolha do lixo, a recolha seletiva deve ser incentivada e que as autarquias locais devem colaborar com isso e devem ter um acesso diferenciado aos fundos comunitários conforme investam mais ou menos nessa dimensão. Muitas conclusões no âmbito do combate à poluição dos oceanos, o que agora é particularmente atual no momento em que tivemos a conferência da ONU a realizar-se em Portugal, e um sublinhado na economia circular e na reciclagem. Estas foram as principais conclusões dos Ágoras portugueses. A conferência terminou com um conjunto de conclusões. O Parlamento Europeu pronunciou-se no sentido de dizer que é necessário convocar uma conferência intergovernamental, isto é, tem que haver uma alteração aos tratados. O Conselho Europeu reuniu estes dias e as conclusões do Conselho Europeu são no mínimo decepcionantes. 3 breves referências nas conclusões, praticamente para dizer que a Conferência sobre o Futuro da Europa tem que ter consequência, mas nada se inicia.
E, portanto, como pontapé de saída para os nossos convidados especiais, deputado Carlos Zorrinho, deputado José Manuel Fernandes, qual é a vossa leitura deste processo da conferência, em que é que ela se traduziu com mais eficácia e o que é que vai acontecer agora? Foi uma experiência para esquecer, foi uma experiência para repetir, as conclusões vão ter consequência ou tudo isto não passou de uma perda de tempo, ainda que essa perda de tempo possa ser justificada com a pandemia e com a guerra da Ucrânia. Carlos Zorrinho, em primeiro lugar, sugeria que os nossos deputados falassem pelo tempo máximo de 10 minutos. Muito obrigado, muito boa tarde a todos, muito obrigado, Carlos, por esta oportunidade. Cumprimento também muito particularmente o José Manuel Fernandes, o Paulo Sande, mas também todos os que estão a participar. Em relação à Conferência do Futuro da Europa, aplica-se aquela imagem que usamos muitas vezes. Nós podemos olhar o copo meio cheio ou podemos olhar o copo meio vazio. Eu considero que, face aos meios constrangimentos que foram referidos, face a todas as formas de participação mais institucionais, a conferência em si, os encontros da conferência, as conclusões da conferência, mas também a plataforma, a participação virtual, as múltiplas ações que, a propósito da conferência, foram sendo desenvolvidas nos vários países. Penso que se deve valorizar as suas conclusões. Acho que o pior que podia acontecer era dizermos, bem, por razões diversas, não houve a dinâmica que eventualmente nós desejaríamos, não houve a dinâmica que nós gostaríamos. Houve algumas iniciativas, e em particular esta iniciativa que eu saúdo, é um bom exemplo da Nova Europa, do European Policy Center da Fundação Carlos Gulbenkian, de poder trazer para o debate uma imagem da sociedade e fugirmos um pouco daquilo que é a bolha que sempre discutiu e que normalmente discute a realidade europeia, mas é verdade que não passámos muito e não fomos muito além dessa bolha, mas a verdade é que essa bolha participou, essa bolha pronunciou-se, essa bolha quis fazer-se ouvir. E, portanto, o pior que poderíamos fazer agora era darmos a sensação, ou praticarmos, se apagarmos as conclusões de todo esse trabalho, todo esse debate, todo esse esforço, porque isso significaria que aqueles que diziam que a Conferência do Futuro da Europa era uma encenação, tinham tido toda a razão. E o desafio que nós temos, nós atores políticos, nós atores sociais, nós cidadãos, é demonstrar, não com as palavras, mas com as ações em concreto, que ouvimos, que soubemos ouvir aquilo que nos foi dito, aquilo que ficou registado e que, por exemplo, há pouco foi referido sobre as conclusões das Ágoras. Curiosamente, eu participei esta semana, tenho vindo a participar, na conferência sobre o futuro dos oceanos, e uma das referências que foi feita foi que nem nas 9 propostas, nem nos 300 contributos, não havia nenhuma referência aos oceanos. Portanto, é muito curioso e é muito interessante que, por exemplo, na imagem que foi selecionada para este trabalho, até porque nós somos um país que tem essa tradição e tem essa ligação particular às questões dos oceanos, e quando nós às vezes dizemos isso, podemos confirmar que efetivamente isso foi referido como algo importante para um país que tem essa percepção também de importância. E penso que é importante referirmos que é importante empenhar-nos na concretização de uma visão que globalmente é uma visão progressista e que é uma visão que desafia digamos, a ordem instalada. O Parlamento Europeu, julgo que cumpriu a sua função ao pedir a convocação da Conferência Intergovernamental, também ao aprovar uma resolução forte, no fundo pedindo a discussão aberta e a transformação, quando a discussão a isso levar do ponto de vista representativo da transformação de muitas propostas em iniciativas e em avanços específicos, em resoluções, em diretivas, em regulamentos, mas aquilo que eu julgo que é fundamental e sendo, digamos, e havendo essa resposta do Conselho, que tem muito a ver também, penso eu, com o contexto, enfim, com o contexto político que neste momento se vive e com o ajustamento de forças, também com as respostas que os vários responsáveis, mesmo ministros, têm que dar às suas populações e que são muito respostas
que são exigidas numa lógica de curto prazo, ainda que para responder ao curto prazo seja preciso ter uma visão larga e uma visão enfim, panorâmica sobre as transformações. Eu acho que o que temos que fazer agora é continuar a trabalhar sobre as propostas, sobre os debates, sobre as conclusões e a responder às questões-chave. E as questões-chave são muito claras. O futuro da Europa depende sobretudo da maneira como nós fomos todos capazes de responder, em primeiro lugar, ao grande desafio de sermos capazes de manter os valores, o valor da paz, o valor da liberdade, o valor da democracia, da aceitação do outro, as pessoas no centro das políticas. Enfim, ultimamente tenho trabalhado um pouco em áreas como, por exemplo, a criação da carteira de identidade digital, onde se vê claramente a marca diferenciada entre uma União Europeia que procura capacitar os cidadãos para poderem ser mais ativos, participativos socialmente, e, por exemplo, outros países, outras potências que usam essas tecnologias para capturar os cidadãos e controlar os cidadãos. Portanto, essa dimensão dos valores. Também a afirmação clara da nossa escolha e a explicação clara às pessoas de que a nossa escolha europeia, na guerra global que estamos a viver, em função de uma guerra que é localizada, mas que se estendeu como guerra global, que essa escolha tem custos e que esses custos são custos que têm contrapartida, e a contrapartida é uma contrapartida focada na nossa liberdade de expressão, focada na paz, focada na capacidade de progresso, na liderança que podemos ter, por exemplo, está a ouvir há um ruído de fundo complicado, mas que podemos ter na questão por exemplo, do combate às transformações ecológicas nos oceanos, mas também a transição energética, na transição digital. A questão a demonstração da importância do reforço da defesa comum, da partilha, da defesa, não numa perspectiva ofensiva, numa perspectiva defensiva. Acho que, desse ponto de vista, aquilo que aconteceu, uma maior interação entre a NATO e a União Europeia, e agora com a entrada de 2 países da União também na NATO é algo importante, e também desenvolvermos e chamarmos os cidadãos a pronunciarem-se sobre o conceito de autonomia estratégica. Todo o trabalho para evitar o contragolpe populista, o contragolpe no fundo, atribuir à União Europeia, ao funcionamento da União Europeia, às decisões da União Europeia, foi isso que conduziu ao Brexit e a outras situações e outros mal-entendidos complicados para a Europa, aquilo que é as consequências de estarmos envolvidos num processo geopolítico complexo e em que temos um papel importante a desempenhar, e em que juntos, em que o preço que pagamos é um preço que não só é correlacionado com aquilo que queremos atingir, como é um preço menor do que o que pagaríamos se não fizéssemos esse trabalho, manter o triângulo reformista, o triângulo estratégico, acho que é muito importante, e também está nas conclusões. Percebi que nas Ágoras não houve tanta preocupação com a área digital, mas na área da economia circular, na área enfim, do comportamento cidadão em relação às alterações climáticas, mantendo a liderança da União Europeia nessa componente, que também se associa à liderança do ponto de vista da nova industrialização, dos novos modelos de negócio, dos novos modelos de mobilidade, mas também tudo isso associado à componente digital e à componente e à dimensão social, que acho que é algo que sai muito forte desta Conferência do Futuro da Europa. Os cidadãos europeus pronunciaram-se pela liderança da União Europeia enfim, nos grandes temas da atualidade, na reindustrialização, na transição energética, na transição digital, no combate às alterações climáticas, mas com dimensão social, com sentido humanista, com sentido de participação e com sentido de preservação dos direitos sociais e do equilíbrio social e do combate às desigualdades. Por isso eu disse há pouco que as conclusões da Conferência da Europa podem ser classificadas como conclusões progressistas, e é evidente que, e como o meu tempo está a terminar, não quero fugir à pergunta mais importante, é evidente que isso também cria o desafio para uma reorganização do ponto de vista da arquitetura da própria União. É evidente que não é compatível a urgência transformadora
colocada, enfim, pelos cidadãos na Ágora Europeia, com modelos de decisão, como o modelo atual, basicamente unanimidade, enfim, com cláusulas passarela e com situações em que isso não existe, mas em que, por exemplo, algo que é estrategicamente tão importante, e que eu refiro porque estou muito associado, como o acordo pós-Cotonou está preso há um ano porque um dos países, enfim, porque está sobre avaliação em relação ao seu comportamento com os valores constitucionais, enfim, não assina tratados ou não viabiliza tratados. Isto não é compatível com esta visão progressista e com esta visão de transformação que é necessária. E, portanto, o que é muito importante combinarmos. Eu durante muito tempo defendi a ideia da geometria variável como a solução mais interessante para a Europa que eu imaginava, uma Europa cada vez maior, porque de facto temos cada vez mais países a quererem fazer parte da comunidade política europeia, e já estou a citar este conceito, comunidade política europeia. Eu acho que temos mesmo que avançar para essa comunidade política europeia, e nessa comunidade política europeia nós temos que combinar as duas linhas, digamos, que normalmente se confrontavam como alternativa à unanimidade. A linha da cooperação da geometria variável ou das 2 ou 3 velocidades. Eu durante muito tempo, digamos que defendi a minha dama dizendo que a geometria variável é bastante melhor, e exemplificando com o euro, com Schengen ou com algumas parcerias na área de energia, as uniões que agora começam a nascer, a União da Saúde, os campos, não há campos que se chamam, mas as plataformas de dados para cada uma destas políticas comuns, a União da Defesa e Segurança, enfim, toda essa componente de geometria variável era aquela que me encanta mais, mas compreendo que, eventualmente, até porque algumas das cooperações em geometria variável vão exigir muito dos países que integrarem essas parcerias, provavelmente vamos ter que combinar isso com também uma escolha de velocidade, ou seja, uma escolha de compromisso variável, alargando mais a União Europeia. E, fundamentalmente, temos que passar esta mensagem, que é todos aqueles que participaram, e os que não participarem devem ser convidados a participar. Ser europeu é algo que exige um sentimento de pertença. O pior que pode existir em termos de nossa atitude ou para o futuro da União é a indiferença. Como eu digo sempre em todas as sessões em que participo, quando se é indiferente não se participa na escolha, quando não se participa na escolha dificilmente quem escolhe e quem participa vai escolher aquilo que nós queremos, e portanto se nós queremos escolher aquilo, ou queremos fazer acontecer a Europa que sonhamos, a Europa que desejamos, se queremos também estar à altura daquilo que nos pediram, aqueles que se reuniram e trabalharam no projeto da Europa, temos que alargar a base de apoio, temos que, enfim, fazer com que toda a gente se sinta europeu. Sentindo-se europeu não é para ter uma atitude ativa, de crítica, de proposta, de correção, de indignação ou de apoio, de entusiasmo, de sentimento e de orgulho, e é isso que eu espero que aconteça com todos os desafios que se colocam à União Europeia, mas com a consciência absoluta que sem a União Europeia qualquer desses desafios seria mais difícil de ultrapassar por qualquer um dos Estados-membros, por qualquer um dos cidadãos que integram esta parceria. Muito obrigado. José Manuel Fernandes. Muito obrigado. Eu quero agradecer o convite e dar os parabéns ao Carlos Coelho pelo trabalho que faz a favor da nossa Europa, a favor do nosso desenvolvimento. Congratulo-me também com os resultados desse trabalho, nomeadamente com aqueles que foram feitos em termos deste projeto, e se eu olhar para as propostas que foram feitas na Ágora, muitas delas estão nas propostas finais, naquelas 49 propostas, o que significa que há aqui, no fundo, consonância. Saudava também todos os colegas do painel, e um abraço para o Carlos Zorrinho e também para o Paulo Sando, mas todos aqueles que nos estão a seguir e aqueles que nos vão de ver, porque isto também está a ser gravado. Eu, indo diretamente à pergunta, tenho sempre um receio, e acho que nós perdemos quando aumentamos as expectativas que sabemos que não vamos cumprir.
E até é uma das razões pelas quais eu vejo os extremos aumentarem de uma forma desproporcional e sem nenhuma razão. Nós olharmos para o orçamento da União Europeia é muito pequeno e andamos sempre a prometer dinheiro que não temos. Quando olhamos para os resultados da Conferência sobre o Futuro da Europa, eles podem ser subscritos, não todos, mas uma grande maioria pelo Parlamento Europeu, e o Parlamento Europeu fez um estudo que demonstra que das 49 propostas, 37 são no fundo proclamações do Conselho. Isto é um ponto extremamente importante. Ou seja, em 49 propostas que saíram, há 37 que o Conselho até concordaria. Mas depois vamos ver, há 13 países que já disseram que a Convenção não. Há 6 que se mostraram favoravelmente. E Portugal não disse nada. Era importante que soubéssemos a posição de Portugal. Afinal, Portugal concorda com a Convenção ou não concorda com a Convenção. Há um ponto que eu considero importante nos resultados desta Conferência sobre o Futuro da Europa, que foi o envolvimento. Se nós olharmos para os cidadãos que participaram, na plataforma foram mais de 5 milhões, é impressionante. Se nós olharmos para os eventos, foram 6.465 eventos. Na plataforma há mais de 52 mil participantes ativos. E as propostas, em relação às quais eu me revejo, não todas, não concordo com todas, mas revejo-me se fizer no fundo a soma. O que se pede é mais Europa, é mais competências, é mais integração, mais partilha, mais solidariedade e uma Europa social, e os cidadãos têm consciência da parte que vou dizer a seguir, que só existirá se apostarmos no empreendedorismo, uma palavra que alguma esquerda nem consegue referir, se tivermos competitividade e produtividade. Isso está, por exemplo, nas conclusões. E são ensinamentos e conclusões que nós deveríamos olhar. Quando eu digo que não estou de acordo com tudo, por exemplo, na questão da unanimidade, eu não subscrevo que ela seja, que se acabe e que se passe em tudo da unanimidade para a maioria qualificada, como também não sou a favor, por exemplo, das listas transnacionais que são defendidas na Conferência sobre o Futuro da Europa. Mas a Conferência foi positiva. O receio que eu tenho, e volto ao início, é que se tenham criadas expectativas que a seguir não sejam cumpridas. Não nos podemos esquecer, olhando também para todos os resultados, é que num ano, a conferência começou em 9 de maio de 2021, acabou em 9 de maio de 2022, começou antes da pandemia, decorreu na pandemia e acabou com a guerra, já praticamente com a guerra na Ucrânia. É evidente que a questão da pandemia tem influência nas próprias propostas, mas há uma conclusão que eu retiro das propostas, para além de tudo aquilo que já referi, é que os cidadãos consideram que a União Europeia é a solução. E há bocado, quando eu falo em mais Europa, no fundo falo também daquilo que é a autonomia estratégica. Mas os cidadãos também não olham só para o seu próprio espaço, e há aqui uma solidariedade que não é só interna. A União Europeia global, a UE global, é daquelas que tem até mais propostas. Na UE global, se olharmos para aquilo que foi, no fundo, as propostas, são 8, e depois temos as alterações climáticas e a questão da economia e do emprego a terem mais ou menos as mesmas preocupações. Isto para dizer que temos também cidadãos atentos a esta União Europeia, que precisa de ter coordenação, partilha, solidariedade, uma solidariedade que não pode ser só uma solidariedade interna, mas que também tem objetivos
de extravasar, digamos assim, as suas fronteiras. Uma União Europeia que defenda mais o alargamento de competências nesta linha. E como a questão e a resposta à pandemia foi um sucesso, e se nós não tivéssemos comprado vacinas em conjunto, eu considero que estávamos numa situação complicadíssima e neste momento, se calhar estávamos a ter a primeira dose quando os alemães e os franceses estavam na terceira e na quarta. Se não fosse esta compra em conjunto, se não fosse este sucesso nas vacinas, se calhar não estaríamos neste momento na posição que estamos até a dar a resposta à própria Rússia com a força e a união que eu espero se mantenha. Cidadãos que fazem propostas para este alargamento de competências que implica a revisão dos tratados, como já foi dito, mas onde muito das propostas estão em iniciativas que estão em curso. Portanto, há um outro ponto positivo desta Conferência sobre o Futuro da Europa, que é também no testarmos o próprio trabalho que está a ser realizado e incluir, na medida do possível, as recomendações dos cidadãos. Claro que pode-se avançar mesmo sem a revisão dos tratados, embora eu não acredite na cláusula passerelle em que os Estados poderiam aceitar por unanimidade, dar a unanimidade. Não acredito que isso venha a acontecer. E tenho dúvidas que haja alguma alteração dos tratados, para ser sincero, e aqui vou ao ponto das expectativas que são criadas, e depois são criadas e há frustração. E a política é a gestão, no fundo, das expectativas. E não há nada melhor do que falar verdade aos cidadãos. Este envolvimento é essencial, é importantíssimo, há ensinamentos que se retiram, é importante que se repita no futuro, mas não se pode dizer vamos ouvi-los, nós vamos fazer, depois vamos aproveitar as vossas propostas todas e vamos fazer aqui uma mudança até em termos dos tratados. Aliás, foi Macron na sua lettre aos Européens que avançou em março de 2019 com esta sugestão da Conferência sobre o Futuro da Europa, que avançou, mas não vejo agora o mesmo entusiasmo do Sr. Macron no próprio Conselho Europeu, que aliás, como foi dito pelo Carlos Coelho, é desolador o comunicado. No fundo, o comunicado toma nota, as conclusões do Conselho tomam nota do trabalho realizado quando se exigia mais. Há aqui um outro ponto que eu considero importante, que é, eu sou a favor da democracia representativa. Não sou a favor que se olhe para iniciativas deste tipo e se diga o que os cidadãos decidirem, no fundo nós temos de aceitar. No limite, podia haver, com as novas tecnologias, nós podíamos estar a ter uma democracia direta onde não precisávamos dos parlamentos nacionais e toda a gente votava eletronicamente, a cada momento, uma determinada legislação. Isto para reduzir isto quase ao absurdo. Mas é essencial envolver os cidadãos, é essencial ouvi-los. E há muitas e boas iniciativas que dali saem, e que aliás o Parlamento Europeu já tinha em curso. A proposta para o Parlamento Europeu ter um direito de iniciativa está nas conclusões. O objetivo interessante de termos um Presidente da Comissão eleito diretamente também está, ainda que possa ser derivado para aquilo que é o Spitzenkandidat que teve a não aceitação da última vez por parte do Conselho. Isto para dizer que pode haver também gentleman agreements, acordos de cavalheiros, para se procurar determinadas soluções, muitas vezes até sem nós revermos os tratados. Aquilo que eu posso tirar como conclusão, como já referi, é que os cidadãos defendem uma melhor Europa, uma Europa mais eficaz, que decida
mais rapidamente, que para isso tenha as competências necessárias, que seja mais democrática, mais proativa. E por isso vêm as propostas para dependermos menos, em termos energéticos, e para a energia como uma grande preocupação. Há um elemento que eu considero também fundamental. João Manuel, eu pedia para concluir para Okay. Nós ainda temos algum debate. Muito bem, eu penso que nos cheguei aos 10 minutos, mas eu concluo, mas se calhar perdi-me no tempo, mas eu concluo referindo que neste momento aquilo que o Parlamento fez foi respeitar os compromissos que assumiu, o Conselho mais uma vez a defraudar expectativas e a senhora Presidente da Comissão a dizer que vai dar seguimento às recomendações. Obrigado. Muito obrigado. Paulo Santos. Obrigado, Carlos. Não sei se me estão a ouvir bem. Então, boa tarde a todos e a todas. Começo por agradecer ao Carlos e felicitá-lo por mais esta iniciativa, que é nossa, da nossa Europa, e dizer também que o teu trabalho nesta matéria, nestes últimos tempos, tem sido precioso. E, portanto, nós agradecemos muito o facto de estares em Portugal e não estás em Bruxelas, porque isso tem sido útil para continuar a manter a comunicação e o diálogo sobre estas matérias, que é tão importante, que muito disto tem a ver com isso, com comunicação. Depois, naturalmente, gostava de saudar e dar um grande abraço ao José Manuel Fernandes e ao Carlos Rim, felicitá-los também pelo vosso trabalho, que eu vou naturalmente acompanhando por ver de ofício, um pouco à distância, mas com muito gosto. E já agora felicitar todos os que estão aqui presentes, enfim, não vejo as caras de todos, vejo 2 ou 3 pessoas, alguns amigos e amigas, mas enfim, eu vou ser muito rápido, para já porque tenho só metade do tempo, isso foi como foi concedido pelo Sherman, enfim, e em segundo lugar, porque também já não haverá muito a dizer. Mas eu começava talvez por recuperar 2 ideias, eu vou tentar resumir quase com 2 ou 3 palavras aquilo que os oradores precedentes referiram. Uma delas é indiferença, aquilo que o Carlos Rimo disse sobre a indiferença, e outra é expectativas, aquilo que o José Manuel Fernandes disse sobre as expectativas em relação a esta conferência, a este debate do futuro da Europa. E qualquer uma delas é decisiva naquilo que estamos agora a viver, e é decisiva porque, no que diz respeito à indiferença, há uma questão que é, digamos, quase que a questão, aquilo que está aqui em falta, aquilo que me parece faltar neste momento no debate europeu e na própria Europa e em relação à integração europeia, que é uma coisa muito simples e que, infelizmente, quando nós olhamos, por exemplo, para aquilo que se passa no leste da Europa, na guerra na Ucrânia, é um pouco aquilo em que se baseia Putin para fazer e para continuar a ter, aparentemente, um apoio. É evidente que isso também tem a ver com a repressão, tem a ver com o medo que as pessoas têm até de se expressar, mas há, apesar de tudo, um fator de orgulho, neste caso, naquilo que muitos russos entendem ser a recuperação da grandeza russa. É um pouco aquilo também que Macron prometeu aos franceses e a certa altura deixou de ter validade. É aquilo que nós não conseguimos ver em muitos casos nos europeus, mas não é só de agora, mas agora é muito importante porque agora a Europa, enfim, e agora parafraseando, por exemplo, Karl Popper, a Europa e os seus inimigos, a Europa está perante inimigos muito poderosos e esses inimigos ameaçam-na de facto na sua própria existência. E, portanto, o orgulho em ser europeu é, no fundo, o contraponto da tal indiferença que o Carlos Rimo falava, é alguma coisa que falta. Não há orgulho em ser europeu. E esse é talvez um dos grandes desafios. O debate sobre o futuro da Europa foi, de facto, lançado por Macron. Macron é, talvez, hoje um bom exemplo de como, e o José Manuel Fernandes referiu a importância que tem a democracia representativa e a democracia parlamentar, e eu partilho inteiramente o que ele disse, mas é verdade que Macron é, digamos assim, como é que eu ia dizer isto para não ser muito desagradável, um visionário preso na teia das suas próprias, digamos, dos seus resultados eleitorais e da sua situação política neste momento. E, portanto, aquilo que era a grande visão de Macron há 4 anos, ou há 5 anos, peço desculpa, passou a ser, no fundo, a grande fraqueza de Macron, que levou, se calhar, a esse fiasco que foi essa comunicação do Conselho Europeu, quando se esperava, de facto, uma utilização destas conclusões do futuro da Europa. Eu diria que passou praticamente despercebido. Falou-se, obviamente, da guerra, falou-se da questão alimentar, falou-se da economia, pouco se falou disso,
E, portanto, eu acho que essa questão da indiferença é muito relevante. E quanto às expectativas, enfim, também não vale a pena complicar muito. Eu aqui citava um outro, neste caso, enfim, um historiador, um filósofo, etc., que é George Steiner, que falava de uma coisa que eu acho que é muito importante na Europa agora. E eu diria quase que o grande sucesso da Europa nos últimos tempos, o José Manuel Fernandes, desculpa a minha, talvez não seja tanto a questão das vacinas, pelo menos não há essa percepção por parte das pessoas. Devia, se calhar, haver mais, ainda por cima numa política, que é uma política onde a Europa não tem grandes competências, como sabemos, não é? Mas, se calhar, um dos grandes triunfos da Europa, e que dentro de, acho que é 2 anos, se vai concretizar e materializar, e vai ser um triunfo europeu, é o facto de se ter decidido criar um carregador único europeu, um carregador para os telemóveis. Parece ridículo, mas porque é que eu citei George Steiner? Por causa daquela ideia que ele tem da santidade do pormenor diminuto. A santidade do pormenor diminuto na Europa é decisiva. O que a Europa tem de fazer é estas pequenas coisas que tornem os europeus favoráveis a esta ideia de integração. E, portanto, nós podemos discutir, e é muito importante que discutamos aquela trilogia que o Carlos referiu no início, democracia, ambiente e digital, sendo que no caso da democracia, também foi aqui dita esta questão dos ciclos concêntricos. Eu sobre a geometria variável dizia apenas isto, eu tenho muitas dúvidas que a geometria variável se deva fazer numa espécie de criação de ciclos concêntricos, mas separados, isto é, onde existe uma Europa da União Europeia, depois existe um segundo círculo onde estão alguns países, digamos, já numa fase avançada das negociações de adesão, depois haverá uma terceira Europa, de outros países que também querem aderir, mas que ainda estão longe. Eu acho que isto poderia ser, de facto, e que seria certamente muito mal para a Europa e que ninguém levaria a sério. Porque, na verdade, a Europa, e sejamos também claros sobre isso, mais uma vez, isto não é claro na compreensão por parte das pessoas, a Europa, de facto, há muito tempo que vive em geometria variável, quer dizer, os princípios que conhecemos todos, as repressões forçadas, tudo isso, na defesa ainda é mais. Portanto, isso é uma realidade. Portanto, não estamos aqui a querer criar nada de novo. Há, de facto, questões decisivas, e tem a ver com as tais expectativas, que é, vamos ou não vamos avançar em algumas políticas, sem estar reféns da posição de alguns países que são, nessa matéria, se calhar fazem mais parte dos tais inimigos da Europa do que dos amigos da Europa que estão naquela bolha que também o Carlos Jorrinho referia. Eu, nestas coisas do painel, nestas conferências, estou sempre a olhar para a pessoa e não sei se a pessoa para quem eu estou a olhar está a ver que eu estou a olhar para ela. Mas, enfim, é mais outro paradoxo destas soluções. Mas pronto, isto era só para dizer que, de facto, este é um assunto complexo. É muito importante que a democracia seja participativa, é muito importante que a Europa seja participativa, mas, muito sinceramente, o que é preciso é entregar os tais pequenos avanços, as tais pequenas coisas de vida prática na vida das pessoas, que têm influência, que mudam a vida das pessoas e que as levam, de facto, eventualmente, um dia a vir a ter o tal orgulho europeu, que, na minha opinião, falta muito neste momento e que não permite, de facto, à Europa assumir-se como uma verdadeira alternativa, porque, na verdade, não se assume. As pessoas continuam a ver sempre como último reduto o seu país, a sua nacionalidade, o seu Estado-nação, ainda por cima com muitos políticos em muitos países europeus, e não apenas em 2 ou 3 a leste, a defender isso e a dizer que a Europa é, digamos assim, um mal que deve ser erradicado, porque é centralista, porque não é democrática, porque impõe uma soberania que depois põe em causa a soberania nacional. E essa questão é uma questão também de expectativas, que os europeus têm de aprender a gerir melhor, sobretudo aqueles que acham, como eu acho, convictamente, há muito tempo, que a integração europeia é um bem e é o futuro dos europeus. E termino fazendo referência a um outro autor, não me lembro agora exatamente o nome de todos eles, mas que é o Sr. Peterson, o célebre psicólogo que escreve sobre várias coisas e que num livro diz que temos uma opção apenas entre 2 realidades, e é no equilíbrio entre as duas que nós podemos viver. Uma é viver em sociedades orientadas por valores, baseadas em valores, em que nós acreditamos e que partilhamos com os outros, com os nossos compatriotas, e neste caso com os outros europeus, mas permanentemente na tensão com o apelo do caos e o regresso ao caos. E nós neste momento assistimos na Europa digamos, a esta contraposição entre estas 2 realidades, e a verdade é essa, é que é esse equilíbrio que precisamos de encontrar e que não é nada fácil. E, portanto, eu espero que estas propostas para o futuro da Europa possam contribuir para isso. Não vou dizer que tenho grandes expectativas, mas vou dizer que, apesar de tudo, foi melhor que se fizesse do que não se fizesse. Vamos ver o que é o resultado. E é isto. Muito obrigado. Estou disponível para vocês. Muito obrigado, Paulo. Vamos agora entrar numa fase de debate que vai ser mais curta do que nós tínhamos pensado.
Vamos tentar acabar isto mais perto das 7h30, mesmo que haja uma derrapagem de alguns minutos. Pedia para quem quiser falar que pressione a mão via digital para nós podermos ir aqui as participações. Se alguém quiser já intervir, faça-me sinal ou por via digital ou por via do ecrã, para nós podermos abrir as participações na sala. Paulo Moraes, faça favor. Boa tarde a todos, prazer em vê-los, muito obrigado pelas intervenções e pela organização. Eu pedi a palavra e vou fazer uma questão muito breve aos interventores no painel, e que é o que acham do excessivo peso, que não é atual, de um conjunto de corporações, nomeadamente empresas de grande dimensão, farmacêuticas, grandes tecnológicas, na decisão europeia. Nós hoje temos empresas como a Bayer, cujo orçamento é maior que o orçamento de Estado de 70% dos países do mundo, portanto, sabemos que quando essas empresas se relacionam com os países, também com os países europeus, têm uma capacidade de negociação que deriva do seu peso económico e sem qualquer, obviamente, legitimidade democrática. Por isso a minha questão é esta, em síntese: o que é que acham do peso excessivo de um conjunto de corporações dentro do espaço europeu e, naturalmente, o que é que entendem que a Europa deve fazer para sobrepor o seu poder democrático a este poder fático deste tipo de organizações. E, mais uma vez, muitos parabéns, muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Não tenho neste momento para já nenhum outro pedido de palavra, não sei se quem é que quer começar por responder. Se quiseres, Carlos, que sigamos a ordem, posso muito rapidamente responder e aproveitar para dizer 2 ou 3 coisas também na sequência do debate, tentando ser rápido. A questão das corporações, o peso das corporações não é uma singularidade europeia. Hoje, o mundo, enfim, o poder fiscalizador dos Estados, o poder soberano dos Estados, o poder da democracia representativa, o poder fiscalizador dos cidadãos, é confrontado e é diariamente pelo poder das corporações. O que temos que é evidente que ele é excessivo, é evidente que em muitas circunstâncias foi mesmo em causa o funcionamento de uma das bases do processo europeu, que é o mercado livre, o mercado único. Posso dar o exemplo da área digital, em que fui relator de da Comissão ITER, da minha comissão, do Digital Markets Act, portanto da Lei dos Mercados Digitais, em que procuramos ter um processo de autorregulação com multas fortes, exatamente para tentar compensar esse peso, que é de facto o peso, que sendo excessivo é o peso que a nossa sociedade gerou. E essa é uma questão que não é específica da Europa. Eventualmente, para não cortar o tema do debate, eu tinha algumas coisas para dizer sobre a Convenção, o Tratado, mas espero pelas perguntas, porque é melhor. José Manuel? Eu queria agradecer a pergunta. Eu presumo que, em vez de corporações, o Paulo Moraes quisesse, ou estivesse a falar de grandes empresas, no fundo. E as grandes empresas, aí nós somos essenciais, e a União Europeia é essencial, e que atue, já que à escala nacional há uma dificuldade maior. Em fraude, evasão e elisão fiscal, perde-se por ano, segundo estudos da Comissão Europeia, o equivalente a 7 orçamentos anuais. O que significa que é 1 bilhão de euros. E, portanto, a harmonização aqui é essencial, e uma série de diretivas que se tem avançado para elas e que nós temos defendido. Se olharmos para aquilo que eu defendo como uma receita do orçamento da União Europeia, é a de os gigantes do digital, por exemplo, pagarem e contribuírem. Estamos a falar daquilo que é o primeiro pilar do acordo da OCDE, e onde aí essas são os gigantes, os chamados GAFA, por exemplo, e onde, se fizermos e se atuarmos a nível da União Europeia, também conseguiremos ter mais força, digamos assim. Se a pergunta estava também relacionada com a força que essas grandes empresas podem ter em termos da decisão no que diz respeito ao Parlamento Europeu, por exemplo, eu posso dizer que mudou muito bem com todos os lobbies e que nunca senti nenhuma pressão, digamos assim,
de nenhuma forma. Tenho até notado muita seriedade na abordagem, ainda que cada um defenda a sua posição. Mas como nós conseguimos ter aqui no Parlamento Europeu o 8 e o 80 em termos de lobbies, é muito fácil depois também fazer a síntese e a média, e até passa a ser útil para a percepção que nós temos e para a nossa decisão. E, portanto, a esse nível, eu considero que no Parlamento não existe essa influência, digamos assim, em termos da legislação. Nas outras instituições não poderei ser tão taxativo, mas aqui eu considero que não temos esse problema com as grandes empresas, que acho que chamaste de corporações. Paulo Santo, queres fazer algum comentário sobre isto? Não, podemos prosseguir. Eu só queria lembrar que ainda no ano passado a Comissão propôs uma taxa de IRC mínima para as grandes corporações, justamente aquelas acima de um certo valor, 750 milhões de dólares, acho eu. Isso é no âmbito da OCDE, é o acordo da OCDE. Exato, o acordo com a OCDE. Onde neste momento está a ser bloqueado pela Hungria. É um É. problema da unanimidade. Quando a Hungria estava de acordo, mas como ainda não tem o PRR dela aprovado, está a procurar chantagear e a ter um ganho no PRR e naquilo que é o Estado de Direito por causa de um acordo onde, no fundo, ela também, onde a própria Hungria estava de acordo. Antes era a Polónia que bloqueava e a Hungria estava a favor. A Polónia agora tem o PRR dela aprovada, passa a ser a Hungria. Eu peço desculpa por esta interrupção. Não, foi muito útil. Isso é muito importante, porque isso de facto mostra mais uma vez até que ponto é que estas questões da unanimidade são tão importantes e as expectativas em relação a estas coisas são ancoradas, porque há um país que, por outras razões, justamente por causa da condicionalidade e do PRR também, acaba por aproveita todas as oportunidades para fazer chantagem, já fez antes e voltou a fazer agora. Mas é só para mostrar que, de facto, a União Europeia, a OCDE, há uma preocupação com essas grandes multinacionais que têm sede ou que operam na União Europeia. Carlos Zorrinho e Zé Manuel Fernandes. Se me permites, Carlos, só uma questão muito rápida. Eu acho que é muito importante aquilo que o Zé Manuel referiu em relação ao lobby, agora, à transparência dos lobbies, das corporações, das grandes empresas, das grandes associações no Parlamento Europeu. Eu acho que é fundamental e é importante essa transparência, e era importante que ela fosse também aplicada noutros países e também em Portugal. É muito mais claro, é muito mais transparente, é muito mais útil. Eu, quando tenho um relatório complexo, o último, por exemplo, um mecanismo carbónico de ajustamento transfronteiriço, eu quero ouvir exatamente as associações todas, os lobbies todos, quero ouvir as posições todas para poder fazer, com os meus valores, com as minhas circunstâncias, a minha síntese e a minha visão política. E não sou influenciado pelo lobby mais forte, porque eu tenho a capacidade de poder ouvir a sociedade através das suas associações e também através da diferente malha dessa sociedade. Portanto, acho que é muito importante, e sei que o Paulo Moraes tem uma luta de dezenas de anos pela transparência e contra a corrupção. Acho que o lobby transparente é uma mais-valia. Eu não tenho nenhum pedido de palavra neste momento, mas tenho uma pergunta por escrito que me chega do Augusto Carvalho e que me pede para perguntar aos nossos deputados se, no contexto do alargamento que o Conselho Europeu viabilizou, isto é, abriu as portas à Ucrânia, à Moldóvia, em princípio à Geórgia, se houver alterações, e com o incentivo aos países dos Balcãs, se essa expectativa de alargamento não é mais um argumento para mudar os tratados, para atualizar os tratados, e se os novos desafios da guerra da Ucrânia também não obrigam a rever os tratados. Na prática, é esta ideia, se o Conselho Europeu, ao não convocar a Conferência Intergovernamental, ao contrário do que o Parlamento Europeu lhe pediu, não está aqui um bocadinho em contraciclo com aquilo que seria desejável. Qual é a vossa opinião? Não quero ser sempre o primeiro a responder, mas eu posso referir em primeiro lugar a isso, posso dar também a minha opinião. Em primeiro lugar, a Convenção. O Parlamento Europeu, como foi referido, e os deputados portugueses, na sua maioria, os deputados do Partido Socialista, votaram a favor de que se realize a Convenção. A Convenção não tem necessariamente, do meu ponto de vista, que ter como conclusão uma alteração dos tratados. O que eu penso que é importante é que a Convenção tenha como objetivo pôr em prática
as ideias fortes, as exigências fortes, as respostas fortes que a União precisa para fazer face aos novos desafios globais, para fazer face agora aos desafios da guerra, para tirar partido daquilo que nós aprendemos. Que aprendemos, por exemplo, e há pouco o Paulo Santos falava do exemplo do carregador único, eu acho que a questão da vacinação, não apenas pela compra conjunta da vacinação, mas pelo facto de ter sido possível, em 27 países europeus, que a vacina não fosse dada a quem tinha mais dinheiro, primeiro a quem podia comprar a vacina, no mercado das vacinas, mas numa lógica de critério estabelecido por cada país, que não tinha a ver com esse poder do cidadão poder comprar a vacina. Esse princípio é um princípio que tem que passar para as outras medidas, que é fundamental para nos inspirar nas respostas agora em termos de transição energética, nas respostas em termos do digital, nas respostas em termos da reindustrialização, e portanto essa perspectiva fundamental deve ser aplicada. E se num determinado momento nós, neste avanço, naquilo que eu considero a minha combinação da geometria variável com as duas velocidades, cria uma arquitetura que é uma arquitetura tridimensional. Se neste caminho da arquitetura tridimensional nós nos depararmos com um ponto em que o tratado, se não for alterado, não permite fazer algo que é visto pelos europeus como essencial, que é visto pela Europa como essencial, do ponto de vista da Europa, dos cidadãos, do ponto de vista da Europa geopolítica, então altera o tratado. Agora, começar a discutir tratados, acho que é acabar com tudo. Nós temos de discutir políticas sem ter, à partida, um bloqueio mental de que, se for necessário, num determinado momento, para que a política se concretize, alterar o tratado, o possamos fazer. Mas só nesse momento. Eu serei muito rápido. Para o estatuto de candidato ou para a adesão, não é preciso mudar tratado nenhum, e aí eu acho que foi graças à Van der Leyen ter encostado à parede o Conselho que o Conselho teve de decidir dar o estatuto de candidato, porque havia muita gente que estava titubeante, uns a pensarem nos fundos europeus que recebem e a achar que poderiam perder alguns, outros a pensar dentro desses fundos na política agrícola comum. Claro, é evidente que, se cumprirem os critérios, haverá aqui mudanças que são importantes e aí poderá haver a revisão dos tratados, mas neste momento para dar este estatuto de candidato não é necessário. Agora, é verdade que a pandemia e a guerra mostraram as nossas debilidades e exigem, do meu ponto de vista, que, por exemplo, na área da saúde possa haver uma competência partilhada em vez de uma competência de apoio. Aí a própria resposta, em termos da vacina, teria sido muito mais eficaz. Eu não sou a favor de um exército militar europeu, mas nós podemos fazer muitas poupanças se conseguirmos poupanças e sermos mais eficientes e eficazes, se tivermos mais coordenação, mais partilha, e aí as competências a esse nível até podem ser revistas. Eu acho que às vezes não há noção que o orçamento militar dos 27, a soma dos orçamentos dos 27, é mais do triplo do orçamento militar da Rússia. Acho que não há noção disso. E, portanto, nós podemos, colocando em comum, tendo uma força militar de intervenção rápida, que não é um exército europeu, nós conseguiremos dar mais respostas, até com menos recursos, e sermos muito mais eficazes. Paulo, queres acrescentar alguma coisa? Não. Bem, estamos a aproximar do final, não tenho neste momento nenhum pedido de palavra, não sei se alguém quer aproveitar para a última ronda de perguntas e comentários aos nossos convidados. Se não houver pedidos de intervenção, eu vou convidar os três, o Carlos Zorrinho, o José Manuel Fernandes e o Paulo Santos, a fazerem as suas considerações finais. Parece-me que é o caso. Carlos Zorrinho, queres fazer o favor de fazer a tua declaração final, a tua avaliação final? A minha avaliação final, naturalmente, é uma avaliação de trabalho em curso, ou seja, ficou claro deste debate que a Ágora que foi desenvolvida, as Ágoras que foram desenvolvidas
o debate que neste momento se vai gerar em toda a Europa também em relação àquilo que vai ser o impacto não tão positivo, enfim, do esforço que estamos a fazer em termos conjuntos para afirmar o nosso modelo, o nosso modelo europeu à escala global e para defender aquilo que acreditamos. Esse debate é um debate que tem que continuar e, portanto, nós não podemos ficar dependentes da convocação de conferências sobre o futuro da Europa. Nós temos que viver a Europa como uma conferência permanente, no fundo, como sempre, com o seu brilhantismo que nos habituou, conjugando as duas ideias que o Paulo referiu, ou seja, contra a indiferença e contra o uso da expectativa para fins que não sejam os fins do progresso conjunto, do progresso coletivo, de acordo com os nossos valores. Muito obrigado, Carlos. José Manuel. Parabéns pelo trabalho desenvolvido e se isso pudesse ser replicado, estaríamos, não tenho dúvidas, numa situação muito melhor. A União Europeia é solução, os cidadãos devem ser envolvidos, a Conferência sobre o Futuro da Europa foi positiva, eu espero agora que tudo isto não seja deitado fora pelos nossos governantes, a quem eu tenho dificuldade em chamar líderes, porque mesmo quando falando da unanimidade, o problema não está na unanimidade, o problema está no mau uso dessa unanimidade. E depois nós queremos mudar porque os governantes não usam como deviam as possibilidades que têm. E eu espero que o Conselho, porque é que eu digo Conselho? Porque metem-nos sempre dentro do mesmo saco. Que o Conselho seja mais do que a soma de 27 egoísmos nacionais, que é aquilo que infelizmente nós costumamos ver. Paulo Santos. Obrigado. Bom, eu antes de acabar mesmo, só vou dizer a última coisa, queria mais uma vez dizer o gosto que foi, não apenas poder falar com o Carlos e com o José Manuel, embora esta distância, mas que é sempre um gosto de conversar convosco e tenho muito gosto e muita honra e acho que é muito importante que os deputados europeus venham a Portugal das mais diversas formas, mesmo à distância, falar com as pessoas, porque as pessoas precisam disso, precisam muito de ouvir essa voz e essa diferença entre o que é uma instituição que representa os povos europeus e os líderes europeus reunidos numa espécie de a decidir por unanimidade, onde os tais egoísmos nacionais preponderam. Portanto, eu terminava com uma nota horrível e depois com uma nota de esperança. A nota horrível é, nós vamos ter anos muito difíceis à nossa frente, muito difíceis. Eu peço apenas um exercício de imaginação. E eu sei que vou entrar em águas perigosas, mas em todo o caso, se o Sr. Mélenchon tivesse ganhasse a tal maioria e tivesse cumprido o seu slogan, uma das suas promessas era desobedecer às leis europeias. Eu gostava de ver o que era da Europa com um líder, um primeiro-ministro francês a desobedecer às leis europeias, não é um húngaro. E, portanto, isso é, obviamente, uma enorme ameaça a este projeto no seu todo. Eu ando há muitos anos, muitos anos a acompanhar tudo isto, e há uma coisa que eu me lembro, já ouvi dizer 300 ou 400 ou 1000 vezes, ou muitas vezes, o fim da Europa, o fim do euro, o fim da integração, o fim da União, tudo isso. A verdade é que o risco existe permanentemente, nós vivemos permanentemente com essa ameaça. A esperança é que, de facto, esta ideia é uma ideia que eu continuo a achar tão extraordinária do ponto de vista político, do ponto de vista da construção de uma solidariedade entre os povos europeus, que só pode vencer esses inimigos, os tais inimigos que Popper falava relativamente à sociedade aberta e que eu acho que existem hoje relativamente à Europa. E é só isto. E Carlos, muito obrigado mais uma vez pela tua iniciativa e a todos aqui muitos parabéns e muito gosto em estar também na vossa presença. Muito obrigado a todos, muito obrigado por se terem juntado a nós. Em nome da Fundação Carlos Gulbenkian, da nossa Europa e do European Policy Center, obrigado e particularmente obrigado aos nossos dois convidados especiais, aos deputados Carlos Zorrinho e José Manuel Fernandes. A todos os outros, quero dizer que, como o Carlos Zorrinho dizia há pouco, nós não vamos esperar por mais uma conferência ou uma convenção para continuar a produzir iniciativas e a promover o debate sobre a Europa. Todos somos cidadãos europeus, na medida em que somos cidadãos portugueses, isso é uma decorrência, e vamos exercer essa cidadania da melhor maneira. Conto com todos para este debate, que é um debate de atualidade. Muito obrigado e até sempre. Um abraço para todos. Obrigado, um abraço para todos.